Olá, eu sou o Frederico, aluno de Engenharia da Computação da PUC Minas e embaixador da Microsoft no programa Academia IA. E eu vou ensinar vocês a como fazer previsão de dados com o Azure Machine Learning Studio. Primeiramente, vamos conhecer a ferramenta que nós vamos utilizar. O Azure Machine Learning ele fica disponível nesse site, o studio.azureml.net. Vindo aqui, você vai ter que logar com a sua conta do Azure e vai vir em meus experimentos. Chegando aqui, você vai dar de cara com essa interface. Para criar um novo projeto, nós vamos vir aqui embaixo e clicar em New. E vamos vir em Blank Experiment. Criando aqui, a gente vai ter um experimento em branco. Agora que já sabemos criar um projeto em branco, nós temos que pensar o que é a predição de dados. A predição de dados é a análise de dados passados para procurar um padrão e assim poder prever um dado futuro. Então, o que a gente mais precisa nesse momento é uma boa base de dados. O Azure Machine Learning ele já te fornece algumas bases de dados para você poder utilizar dentro dele. Vindo aqui em Saved Datasets, em Samples, você vai encontrar diversas bases de dados e você pode procurar aqui uma que te interessa. Se nenhuma base de dados aqui te for conveniente, você também pode baixar uma da internet e utilizar ela no seu projeto. E é o que a gente vai fazer. Um dos maiores problemas que podemos enfrentar ao pegar uma base de dados conhecida é a falta de padrão. Com isso, nós não poderíamos prever nada em cima daquela base de dados. Então, o mais seguro é selecionar bases de dados que já foram testadas e que já foram usadas antes para Machine Learning. Que aí você tem certeza que ela funcionará e você não terá o trabalho de descobrir se ela tem padrão ou não. Eu aqui selecionei 10 bases de dados standards para utilizar nesse site. Dentre elas, eu preferi utilizar a de qualidade de vinho. Nela nós temos qualidades do vinho como quantidade de álcool, o pH, densidade, acidez, dentre outras. Vindo aqui, eu vou baixar a base de dados. O formato padrão que o Microsoft Machine Learning Studio aceita é o .csv. Se nós clicarmos duas vezes, ele vai abrir no Excel, separados por coluna, sendo cada uma delas um dos tópicos da nossa tabela. Ok. Se a gente vier aqui e for na minha pasta de downloads, eu consigo abrir também esse .csv com o editor de texto. Podemos ver que esse é o formato dividido por vírgulas da Microsoft. No Brasil, esse formato é diferente. Ele não é dividido por vírgula porque a vírgula nós usamos para a casa decimal. E aqui nós temos ponto e vírgula. Mas nos Estados Unidos, normalmente no lugar desse ponto e vírgula, isso daqui seria uma vírgula. Se nós tentarmos importar essa base de dados para o Machine Learning Studio dessa forma, nós encararemos o primeiro problema. Como não temos vírgulas aqui, ele vai interpretar isso tudo como só uma coluna. Então nós temos que substituir todos esses pontos e vírgulas por vírgulas. Apertando Ctrl H, eu consigo selecionar o ponto e vírgula e dar replace em todos eles de uma só vez. Clicando aqui em Replace All. Coloco a ponto e vírgula, a vírgula e dou Replace All. Ok. Dessa forma, todos aqui foram substituídos por ponto e vírgula. Eu posso salvar a ferramenta e agora nós temos o .csv formatado para nós importarmos no Azure. Ok. Vindo aqui no experimentos, nós vamos lá em New e vamos em Dataset e vamos fazer o upload do arquivo. Vamos escolher o arquivo, vindo nos meus downloads, está aqui o arquivo que nós baixamos. Ok. Vou abrir, vou colocar o vídeo, o nome de qualidade de vinho. Ok. Agora, se eu vier aqui no Save Datasets e vier em My Datasets, aqui estamos fazendo o upload, ele apareceu aqui, ó, qualidade de vinho. Se nós clicarmos com o botão direito, viermos em Dataset e Visualize, a gente vai conseguir visualizar todos os dados daquele banco de dados. Isso funciona para qualquer um deles. Ok? Agora nós temos que começar a tratar os dados. Ok, agora que a gente já selecionou nossa base de dados, nós temos que limpar ela. Vindo em Data Transformation e Manipulação, a gente tem várias ferramentas para fazer isso. A primeira que a gente vai utilizar é de selecionar quais colunas a gente vai usar naquele dataset. Conectando ela com o nosso dataset, a gente consegue vir cá em Launch e selecionar quais colunas a gente quer. Você pode selecionar coluna a coluna e vai selecionar aqui quais colunas você quer utilizar. Eu vou utilizar todas as colunas, então eu vou selecionar todas. E no final das contas, esse módulo não vai fazer muita diferença. Mas eu estou usando mais por forma didática aqui mesmo. Além disso, eu quero poder limpar aqueles dados que está faltando um pedaço. E nós temos a opção Clean Missing Data. Aqui a gente conecta ele na saída e qualquer um que tiver entre o range de 0 a 1
dado faltante, ele vai fazer nada. Mas se ele tiver um ou mais dados faltantes, ele vai fazer a ação que a gente selecionar. Então, eu posso selecionar para substituir o valor faltante por algo que eu escolher, pela média, pela mediana, ou posso retirar a linha inteira, que é o que eu vou fazer. Dessa forma, o dado não vai interferir quando a gente for fazer os testes. Ok, agora a nossa base de dados já está selecionada e já está limpa. E agora a gente precisa dividir ela em duas partes. A parte que a gente vai usar para treinar e a parte que a gente vai usar para verificar se a nossa inteligência artificial está funcionando. Em Data Transformation, a gente tem a opção Split. E a gente conecta nessa saída, que é a saída de data limpa. Ok. Em Split, a gente consegue selecionar quanto que vai para cada saída. Eu quero utilizar 75% para o treinamento e 25% para a validação. Então, eu vou vir cá e vou colocar 75%. E vai ser o que vai ter nessa saída. Ok. Próximo passo é treinar o nosso modelo. Se a gente vier em Machine Learning, a gente vai ter várias opções aqui. Se a gente vier em Train, a gente tem a de Train Model. Nessa entrada, a gente bota os dados. Na outra entrada, a gente vai ter que escolher um algoritmo para pôr lá. Nesse caso, esse problema pode ser visto como um problema de classificação, nós vamos usar uma multiclass, ou um problema de regressão, e a gente vai usar a regressão linear. A gente vai tentar aproximar esse problema com as duas opções. Ok, e a gente vai selecionar aqui. Nesse Train Model, a gente tem que selecionar qual parte do dado a gente quer prever. A gente vem cá em Launch Column Selector, e o que eu quero tentar prever, nesse caso, vai ser a qualidade. Aqui. Eu vou tentar prever a qualidade daquele vinho. Ok, agora eu já selecionei o que eu quero prever, já selecionei qual algoritmo eu vou usar, e agora eu tenho que verificar e fazer o score desse modelo. Ok, o score ele tem duas entradas. Ele vai ter a entrada do modelo, que você treinou, e vai ter a entrada do banco de dados, para ele poder fazer a comparação. Além do score, a gente tem que ter um modelo de verificação, que é o Evaluate Model. E ele vai ser conectado no seu score. Com isso, nossa inteligência artificial está basicamente pronta. E a gente pode clicar em rodar para ver nosso resultado. Ele demora um pouco e ele vai rodar quadro a quadro. E a gente pode ver aqui o que vai acontecer. Ele já rodou o algoritmo linear, selecionou nossas colunas, está limpando os dados faltantes. Agora ele vai fazer a divisão. Agora ele vai fazer o treinamento primeiro. Depois disso a gente vai fazer o score. E por último a gente vai fazer a avaliação. Se a gente clicar com o botão direito no Score e vier em View, em Score Dataset, a gente consegue visualizar. Isso vai nos dar algo parecido com nossa base de dados. Só que ele vai dar também o que nossa inteligência artificial deu de nota para aquele vinho. A nota real do vinho é 6. A inteligência artificial classificou ele como um 6,3. Nesse caso, na segunda era um 6, classificou como 5,7, um 6 classificou com 5,7 também, um 5 foi para 5,4 e assim por diante. Aqui você vai ter vários dados e você pode checar um a um se você tiver interesse. Se a gente vier na última opção, no Evaluate Model, e vier em View, em Evaluation Results e Visualize, a gente consegue ver dados da nossa inteligência artificial. E o mais importante aqui é o Coefficient of Determination, que isso daqui é basicamente o quão certo está nosso algoritmo. Cada algoritmo diferente vai ter uma saída diferente aqui. E você consegue ver nele sempre sua taxa de acerto e sua taxa de erro. O erro aqui nosso está muito alto e nosso acerto está só em 30%. Então quer dizer que nossa inteligência artificial não ficou muito boa. Isso pode ser por vários motivos. Pode ser, igual eu já tinha falado antes, por não existir um padrão. Pode ser que esse algoritmo não seja o melhor para fazer essa previsão. Pode ser que seu dado está contaminado com algumas coisas. Mas nesse caso, a gente pode tentar utilizar o outro algoritmo. E a gente vai trocar a regressão linear pela multiclass. E vamos rodar novamente o código. Ok, agora o algoritmo já rodou de novo e a gente pode checar as mesmas coisas. Vindo aqui em Score Dataset, Visualize. Esse algoritmo multiclass ele tem uma saída um pouco diferente. A gente pode ver que ele te dá a probabilidade, aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, e ele te dá a probabilidade de cada vinho se encaixar em cada classe. Então ele vai ter uma classe para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. E ele te dá a probabilidade daquele vinho se encaixar numa classe. E ele normalmente pega a probabilidade maior. Esse vinho tinha qualidade 6. A probabilidade de ele se encaixar no 5 era 12,5%. No 7, 12,5%. E no 6, 75%.
Então, o algoritmo determinou que esse vinho tem qualidade 6. E assim por diante. Todos têm uma probabilidade e tem o que deu a maior probabilidade como resposta. Isso a gente pode checar para cada vinho. Ok? Se a gente vier aqui em Evaluate Model e der um Evaluate Results e Visualize, a gente consegue ver nossa nota novamente. Aqui, a nossa assertividade já subiu para 65%. Esse daqui é o quantas vezes ele acertou exatamente qual que era a nota do vinho. E aqui a gente pode ver que o seu Average Accuracy é 90%, ou seja, o quão perto ele normalmente chega de acertar a nota do vinho. Então, ele chega a 90%, ele tem 90% de precisão de acertar a nota do vinho. Em 65% dos casos, ele acerta com certeza a nota do vinho. E aqui a gente consegue ver a distribuição dos acertos do algoritmo. Com isso, a gente criou a inteligência artificial e pode checar que o Multiclass Decision é melhor do que a regressão linear para esse algoritmo específico. Mas existem casos que, se você tentar utilizar o Multiclass, ele não funcionaria tão bem quanto a regressão linear. Então, isso mostra que cada base de dados funciona melhor com um algoritmo e cada problema tem que ser encarado de uma forma diferente. Dessa forma, a gente consegue agora, com esse algoritmo, saber a nota de um vinho antes mesmo dele ser lançado. A gente pode só colocar os dados dele no banco de dados e classificar ele dessa forma. E a gente vai ter uma assertividade de 60% na sua nota final. Agora que o nosso serviço está funcionando e já foi testado, nós podemos subir ele para a web. Do lado do botão Run, nós temos essa opção de Setup Web Service. Clicando na primeira opção, Setup Predictive Experiment, a gente vai setar o experimento para ele rodar com a web. Dessa forma, gerando uma entrada via web e uma saída via web. Agora que nós geramos isso, nós temos que testar sua funcionalidade com a web. Então, nós vamos dar Run de novo. O experimento deve rodar normalmente, sem acusar nenhum erro. Ok, sem problema. E agora do lado Run apareceu uma nova opção. Quando clicarmos nela, devemos ser direcionados a uma nova aba. Ok, aceitamos. E fomos ser direcionados à nova aba. Aqui a gente tem a API, a chave da API para a gente poder fazer requisições. E temos essa aba aqui em cima. Clicando nela, nós vamos novamente ser redirecionados para um dashboard do Machine Learning Studio. Aqui a gente vai ter basicamente todas as ferramentas que nós precisamos para consumir a nossa inteligência artificial. Se viermos em consumo, a gente vai ter a nossa chave primária, a chave secundária o protocolo HTTP no qual a gente faz as requisições. Embaixo nós temos um exemplo de código fazendo requisições a essa via API para a nossa inteligência artificial e como serão retornados os dados. Nós temos exemplos em diversas linguagens, como C#, Python, Python 3 e R. Nós podemos fazer tanto essas requisições de forma individual ou em batch. Se a gente quiser fazer um teste imediato dessa inteligência artificial, a gente pode vir do lado de consumo, temos a opção teste. Aqui em teste, nós podemos gerar dados aleatórios com valores que vão ser pertinentes à nossa base de dados para testarmos assim nossa inteligência artificial. Normalmente, aqui vai ter um pequeno pop-up pedindo sua permissão para ele poder gerar dados aleatórios. E se você quiser, você também pode inserir os dados manualmente. Aqui eu aceitei para ele poder gerar dados aleatórios já, e ele gerou esse dado para mim. Temos um vinho com todas as suas qualidades e a nota dele é 6. Ok, a gente clica em teste, ele vai mandar tudo para o sistema e ele vai dar aquele mesmo retorno que a gente já viu. Vai ter seus scores e sua probabilidade em cada score. Nosso vinho tinha qualidade 6, nossa inteligência artificial o classificou como 5, que é bem próximo do realmente sua qualidade. E ele ainda pensou que esse vinho podia ser um vinho 6. Isso novamente mostra que nossa inteligência artificial passa bem perto de sempre acertar qual a qualidade do nosso vinho.